A paz, queridos irmãos. Que bom mais uma vez poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Mas antes de nós continuarmos, curta aí, comente, deixe seu like e leve para o máximo de pessoas que você puder para que conheçam a palavra de Jesus. E nós iniciaremos hoje com o Salmo 141. Aqui é um salmo muito interessante porque o salmista aqui, Davi, ele ora a Deus para que Deus ponha um guarda na entrada de seus lábios. Para quê? Para que ele não peque com a língua ao falar. É como se ele estivesse literalmente pedindo ao Senhor para não cair em tentação. E nós vemos isso ali no versículo 3, quando ele diz assim, coloca, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes, no versículo 4. O que ele quer aqui, queridos? Ele está aqui pedindo ao Senhor que o ajude, porque ele quer permanecer com uma vida íntegra e limpa diante de Deus. E vemos também ainda à frente que mais uma vez ele sempre está ali, como nós podemos observar em vários salmos, ele pede ao Senhor que os livre dos seus inúmeros inimigos e lhe conceda a salvação. Ou seja, ele encontra segurança nas mãos do Senhor e espera por isso. Como nós podemos ver ali no versos 8, mas os meus olhos estão fixos em ti, o soberano Senhor, em ti me refugio, não me entregues à morte. Então é muito latente essa segurança que Davi nos ensina a termos no braço do nosso Deus. Que possamos cada vez mais ter esse coração de Davi, mesmo em meio a tudo que nós pudermos estar passando, nós possamos sempre ter essa segurança com o Senhor Jesus. E o próximo texto é Jeremias 45. Aqui vai trazer como protagonista Baruque. Quem era Baruque? Baruque era o escriba de Jeremias, Ele desempenhava um papel vital nas transmissões das palavras proféticas de Jeremias. Ele estava, assim, profundamente, queridos, envolvido no ministério de Jeremias. Porém, isso não tirava dele aquilo que todo ser humano sente, que muitas vezes são as preocupações, as incertezas. E então, o que acontece? Nesse texto aqui você vai observar que mesmo ele envolvido no ministério, mesmo ele participando de tudo, ele expressa claramente as suas preocupações e ansiedade diante das circunstâncias que estavam acontecendo ali naquela época, onde ele vivia tempos realmente turbulentos, onde ele testemunhava as palavras implacáveis de Jeremias, que ali nas palavras de Jeremias já previam, queridos, a destruição de Jerusalém e o exílio de seu povo. Uma vez que nessa época aqui, a nação ela estava à beira de um colapso, se é isso que nós podemos dizer. Por quê? Porque o reino babilônico ele estava ascendendo. Então o povo ali de Judá ele estava afundado em idolatria, injustiça social, rebeldia contra Deus. Então você vai ver aí que ele começa a pedir respostas a Jeremias, mas também, da mesma proporção em que ele pede respostas a Jeremias, ele também desabafa a Jeremias sobre sua própria aflição. Como nós podemos ver aqui no versículo 3, ele diz assim: o Senhor acrescentou tristeza à minha dor, estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Ou seja, ele estava ali, queridos, num sofrimento intenso e, assim, digamos, carregando uma carga emocional absurda, justamente porque ele sente ali naquilo que ele estava vivenciando a incerteza do futuro e também o impacto das palavras de Jeremias. E ao final nós vamos perceber que, ao perceber isso aí, Deus ele vai e tem uma resposta a todos os questionamentos e aflições de Baruque. Como nós podemos ver lá, no versículo 45, versículo 5, Deus declara a Baruque: trarei desgraça sobre todos os seres humanos, fazendo exceção a Baruque, o que mostra a singularidade e cuidado de Deus por seus servos que são realmente fiéis. Então Baruque, nesse texto aqui no final, após tudo que ele estava sentindo ali, ele é chamado a confiar em Deus de que sua vida será preservada, independente de circunstâncias adversas e externas que estavam acontecendo naquela ocasião. Então qual é a lição disso? É que em tempos de adversidade, querido, nossa confiança, refúgio deve estar em Deus, porque nós vamos sempre confiar na soberania dele. E é isso que eu te convido aqui nessa leitura, que você sempre entenda e sempre confie que a soberania de Deus
deve ser aquilo que você deve sempre reconhecer na sua vida. E o próximo texto é Jeremias 46, que é a segurança nas promessas de Deus. Aqui nós vemos um texto em que o profeta ele tem uma visão sobre a queda do Egito. E realmente foi uma visão sobrenatural, porque ele tem a visão aqui sobre a batalha de Carquemes, um confronto militar que foi entre o Egito e a Babilônia. Então ali ele já começa a descrever, a derrota iminente do Egito e sua queda da glória. Como nós podemos ver que lá a partir do versículo 13 ao 24, a profecia contra o Egito ela continua trazendo detalhes da destruição. Dos versículos 25 a 26 nós vemos ali que mesmo em meio ao que estava acontecendo, ali ele ainda tinha um raio de esperança em Israel em meio ao caos, porque ele revela ali no texto um coração compassivo de Deus, a sua promessa de restauração para o seu povo escolhido, que era Israel, e o papel de Nabucodonosor na história de Israel. E ele fala: porém eu livrarei a Jacó de todas as suas aflições, e terá sim, e nenhum deles o espantará. E a partir do versículo 27 a 28, nós já vemos a conclusão dessa profecia contra o Egito. Porém, aqui, queridos, nós temos que ter a profunda compreensão da soberania de Deus sobre todas as nações. Isso é algo assim que nós precisamos entender e compreender, que Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. E principalmente, essa soberania que faz com que Ele, cada vez mais, tenha a habilidade de direcionar o curso da história. E sempre nós temos que entender, querido, que quantas vezes nós às vezes nos sentimos tão poderosos, mas jamais nós podemos esquecer da dependência de Deus, independente de como nós possamos estar nos sentindo como poderosos. E nós somos desafiados a considerar nossas próprias vidas em meio às incertezas do mundo, manter nossa segurança em Deus e sua soberania faz toda a diferença. E o último texto, que é o 2 Pedro 3, ele traz aqui algo muito interessante, que é falando sobre o dia do Senhor e a volta de Jesus. O apóstolo Pedro aqui, ele nos ensina sobre os últimos dias. Nós sabemos, queridos, que muitos consideram a volta de Jesus algo muito demorado, ou que talvez nem aconteça mais, e não tem nem a paciência mais de acreditar nisso. Sempre fala assim, ele já veio, se não veio, não veio mais, e fica às vezes comentando esse tipo de coisa. Mas o que eu quero lhe dizer nesse dia? Eu quero lhe dizer que aqui nesse texto nós vemos que ele adverte que o tempo para Deus funciona de maneira diferente. Se você ler aí no seu versículo 8, ele vai dizer assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E no 14, ele alerta sobre como devemos esperar pelo Senhor. Então, assim, isso aqui eu quero chamar a sua atenção. Quando ele fala aqui no 14, por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa. Então, querido, o que eu quero dizer para você é o seguinte, neste dia, é que realmente precisamos esperar no Senhor, ter paciência pela volta dele, porque, como eu falei aqui, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos em um dia. Então, que nada tire de você esse fato de crer que ele vai voltar, que ele está perto. E principalmente, como é importante nós estarmos, como diz o versículo 14, esperando, mas praticando bem, fazendo bem a todos que nós pudermos, sem mácula, sem culpa, para estar esperando esse grande dia chegar. E principalmente, queridos, aqui nesse texto nós podemos ver que nós precisamos olhar cada vez mais para a fidelidade de Deus, e principalmente porque nós podemos observar em tudo que nos cerca que nenhuma de nossas promessas deixou de ser cumprida. Então, que possamos cada vez mais seguir a sua palavra, os seus ensinamentos e esperar por ele, porque esse grande dia vai chegar. Logo em seguida, você vai observar aí nesse texto que ele vai dar descrições detalhadas sobre o que acontecerá no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Isso faz com que nós tenhamos cada vez mais motivação a perseverar com paciência no Senhor. Por quê? Porque isso é sinônimo de salvação. A promessa do Senhor é segura, querido. E eu quero finalizar aqui hoje dizendo para você mais uma vez que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que cada vez mais você possa crescer em Deus e conhecer mais e mais da sua palavra. Não esqueça aí de curtir, compartilhar e comentar. E até a próxima, se Deus quiser.